Então, a placar de 3-1, jogo amistoso, né? O último dessa fase de preparação. E o vestiário com muita alegria que a gente sentiu, né? Foi o melhor de todos os jogos treinos até agora? Olha, sem dúvida foi, né? Primeiro passo pela dedicação dos atletas, e é normal a gente está trabalhando para isso, para ter uma evolução, para ter um crescimento. Então, a dedicação do grupo, o entendimento, isso é um grupo novo. Nós ficamos com 2 jogadores remanescentes no ano passado, o Robinho e o Ciel. Então, todos os demais jogadores são novos e jogadores ainda vieram durante o período de pré-temporada. Então, você precisa fazer com que os atletas se conheçam e entendam melhor do posicionamento, as características de cada um. Isso não é de hoje para amanhã, isso leva um processo, é um trabalho a ser feito, e esse trabalho a gente vem construindo. É claro que existem percalços, isso é natural, e também outra coisa que é importante a gente deixar ressaltado, que você vai evoluindo na parte física também, né? Atletas às vezes chegam, nós já fizemos jogos treinos com jogadores com um percentual totalmente aquém daquilo que é o necessário, né? Mas era necessário fazer os jogos e colocar a jogar. Então é natural também essa dedicação de todos à evolução. Então a gente fica feliz por isso, por essa evolução na parte física, consequentemente também na parte técnica e o entendimento daquilo que a gente também está fazendo na parte tática. E também o fator campo, também é um campo bom para jogar, e isso tudo também contribuiu para que a gente pudesse fazer uma apresentação segura contra uma grande equipe como é a do Confiança. Itamar, boa noite, prazer estar falando contigo. A gente viu alguns momentos que o time do CSA ele propôs, abriu o placar e reduziu para um bloco baixo de marcação. E no segundo tempo também explorou muito esse bloco baixo para sair no contra-ataque. É a sua ideia principal, essa marcação em bloco baixo para a temporada de 2026? Não é um pouco da característica do adversário. O adversário, jogadores com quem eu já trabalhei, outros jogadores que eu conheço, é uma equipe que ela precisa jogadores de velocidade que gostam de espaço para ter uma bola longa, bola em profundidade. Então você não pode estar jogando toda hora com pressão alta, porque você vai tomar a bola nas costas, de bola de facão, e ainda mais com a característica dos atletas, né? Então a gente pressiona quando é possível, mas baixamos também para que a gente não tirasse essa oportunidade do adversário de fazer essa bola longa nos zagueiros ou nos laterais nossos. Então isso a gente trabalha, treina e explica também para os atletas, e por isso que eu ressalto, parabenizo eles pelo entendimento disso, né? Que isso também é necessário numa partida, né? Você ter a compreensão do que é preciso fazer e qual o motivo também. E da mesma forma, quando você está numa linha baixa, você tem um espaço para contra-atacar, ainda mais como nós temos jogadores também pelo lado do campo, jogadores com velocidade, jogadores que têm a característica de atacar bem o espaço. Professor, boa noite. O que é que o senhor tira de positivo desse amistoso contra a boa equipe, né, que valorizou demais, apesar de sair derrotado por 3-1 no CSA nesse jogo de hoje, numa semana de estreia do estadual? Como eu disse, nós jogamos com uma grande equipe, jogadores acostumados aí, jogadores de Série C, de Série B. Então é importante para o grupo entender que da capacidade de cada um, da capacidade coletiva, né? E não são percalços no caminho, numa pré-temporada, como eu acabei de expor aqui, que a gente começa com 2 atletas, os outros não se conhecendo. Não é um amistoso que se perde, ou outro que não tem nada no CSA. Pelo contrário, o CSA tem trabalho, tem muita dedicação, responsabilidade de todos, né? E isso que a gente vive, a gente repassa para os atletas que também vivem isso, né? Então acho que é muito importante isso. E você vencer, mas não sendo uma equipe só proativa, não, pelo contrário, a gente também exerceu a pressão, roubamos várias bolas no campo do adversário. Então a gente também soube jogar o jogo, né, com a consciência daquilo que era necessário, a hora que a gente precisaria baixar, a hora que a gente precisaria marcar a pressão no adversário. Então acho que foi importante a vitória construída com méritos pela equipe do CSA, e a gente tem agora uma semana para fazer ajustes. Na vitória também não há empolgação, assim trabalho, assim a alegria de uma vitória, lógico, né? Mas a gente vai fazer os ajustes, vai trabalhar, manter a concentração, o trabalho, a humildade, para que a gente possa
estrear bem na competição e, claro, buscar os objetivos que todos nós temos vestindo a camisa do CSA. Professor, mais uma vez, boa noite, parabéns pela vitória. Severo Oliveira da CBN de Maceió. Na escalação inicial, podemos observar o Rian Santana já como lateral direito, né? Ele que tem uma característica muito ofensiva. É uma ideia também de utilizá-lo como lateral. A gente sabe que ele inicialmente é atacante, mas pode ter outras variações. Como é que o senhor pensa o Rian nesse setor do campo? É muito pela também a ausência do Marcosito, teve um problema dentário, ou também já alguma situação de jogo que o senhor pensa, né, na temporada? Não, você colocou bem, nós tínhamos a ausência do Marcosito, o tratamento dentário que ele tinha que fazer, mas nós também temos situações que a gente precisa trabalhar e treinar. Então, o Rian é um jogador que apesar de ser um atacante, é um jogador que também tem uma noção de marcação. E quando você precisa ser uma equipe ofensiva, é natural você às vezes ter um atacante pela beirada. Até no jogo lá, o último amistoso nosso, eu terminei a partida com o Buba na linha de trás, com o Lucas na linha da frente. Então, o atleta tem que ter essa noção, esse entendimento, e é o que ele tem. Então é importante isso, e importante também que ele teve uma noção de fazer uma boa marcação e de aproveitar os espaços quando apareciam na linha da frente. Então é um jogador que a gente sabe que essa função a gente pode contar com ele, e a gente fica feliz por ter esse acréscimo, né, dentro do elenco. Itamar, eu fiz uma pergunta ao Ciel, eu vou repetir para o senhor. Dentro do estado, o CSA é um dos times que mais fez amistosos dentro da pré-temporada, e em termos de elenco, é um dos elencos que se mais espera dentro do Campeonato Alagoano. Você acredita que pode ser uma grande vantagem para o CSA o número de amistosos para chegar à frente dos adversários em ritmo de jogo e preparação física? Olha, a gente fez os amistosos porque tem um porém aqui que a gente tem que ressaltar, né? Há equipes aí que eu sei que tem uma base, né? Nós tem equipes aí, adversários nossos, que mantiveram base, mantiveram uma espinha dorsal, né? Então contrataram reforçando aquilo que já tinham. Então isso é uma situação muito boa. Ao contrário do CSA. O CSA, eu acho que o torcedor e todos nós aí, vocês da imprensa, tem que ter essa compreensão que nós pegamos o CSA com 2 atletas remanescentes do último grupo, que foi o Robinho e também o Ciel. Todas as demais contratações, todos os demais atletas vieram agora dentro da realidade financeira hoje do CSA. Então, esses amistosos eram muito importantes, como também frisei, porque você tinha que colocar esses jogadores a atuar para que eles tivessem compreensão, entendimento um com o outro, de como é que é a característica de cada atleta. Então, quanto maior o número de amistosos, melhor é para a gente poder ter, para os atletas ter esse entendimento e poder ter também a noção de cada um, como é que é o comportamento, sem se conhecer. Eu acho que isso é fundamental, por isso que a gente procurou fazer esses jogos treinos, mesmo correndo situações de nós colocarmos o grupo em campo sem estar na condição ideal física, técnica, mas era necessário, né? Fazia parte do nosso planejamento. E eu acho que é o caminho que a gente encontrou para que a gente pudesse ir tendo uma evolução como a gente vem fazendo e tendo agora na pré-temporada. Professor, o senhor teve praticamente todo o elenco à sua disposição, né? Pôde utilizar várias peças, e hoje teve uma novidade que foi o Renato Pitbull. Me fala um pouco sobre esse jogador, a expectativa, a função que ele vai exercer no CSA. Eu acho que era o último jogador que faltava ser testado, assim, dos contratados, e também já faz um balanço nessa união, né? A gente vê que há uma conexão com o grupo, e hoje a vitória já chega para dar essa confiança, né? Para a estreia do Alagoano, e deixa um recado para a Nação Azulina. Bem, quanto ao Renato é um jogador que nós hoje, com a característica do Kailan, nós no grupo temos poucos jogadores com a característica dele, né? Então nós temos o Fabrício Bigode, nós temos o Igor, nós temos outros jogadores que tem uma característica diferente de sair mais para o jogo, de propor o jogo, de passe. E aí a gente trouxe um jogador com essa característica que aconteceu de querer vir. Teve muitos jogadores que a gente às vezes convida e não quer vir jogar uma D.
Se fosse uma Série C é diferente, né? Então ele não quer vir para uma D mesmo se tratando de CSA. Ele não quer, por exemplo, eu estava jogando uma C, voltar para jogar uma D, né? E a não ser que a parte financeira fosse o dobro, e não é o que o CSA vive hoje. Hoje o CSA tem uma realidade financeira diferente, né? Onde a diretoria vem fazendo um grande trabalho e parabenizo o presidente e a toda a diretoria por isso. Mas aí você, dentro do mercado e dentro desses patamares que eu acabei de dizer, o Renato é um jogador que quis vir e eu já conhecia ele, claro que já fazia anos, né? Mas é um jogador que eu tive com ele na base do Cuiabá. Eu subi ele da base do Cuiabá para o elenco profissional e fomos campeão cuiabano lá invicto e ele nos ajudou. Claro que é um menino ainda, é um menino que eu digo assim que vai evoluir, vai crescer, mas é um jogador que é dentro daquilo que a gente precisava para o momento e dentro da realidade que eu acabei de colocar. E deixar aqui a minha mensagem para o torcedor, primeiro agradecer ao torcedor que aqui esteve, né, que compareceu aqui, que esteve aqui olhando, vendo a sua equipe, agradecer a alguns aí que eu estive conversando com alguns torcedores, né, então agradeço aí o carinho, a confiança e dizer para o torcedor que acredite no nosso trabalho, porque o nosso trabalho aqui é um trabalho de todos nós, é um trabalho sério, voltado a buscar aquilo que o CSA precisa. E nós não vamos nos intimidar com situações adversas ou aconteceu de nós perdermos algum amistoso, isso tudo faz parte de um processo. E agora, nessa última semana, a gente vai continuar se dedicando como estamos, para que a gente possa, termos um jogo muito difícil na estreia, mas que nós possamos estar preparados, porque não é só uma estreia, depois nós temos também uma sequência, né, de jogos muito importantes, seguidos, onde todo o elenco aí vai ser necessário usá-los, né? Então, deixar esse meu abraço, né? Agradecer a torcida e chamar para que o torcedor possa estar lá no próximo domingo, né? Oi? Dia 11. Dia 11, dia 11, incentivando o CSA e nos ajudando a buscar a vitória. Obrigado.